Juízes. Se você estiver sem Bíblia, é só olhar para os monitores. Nós estamos aqui com os monitores. Livro de Juízes, capítulo 4, a partir do primeiro versículo, a Sagrada Escritura nos diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que então habitava em Orosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel nesse tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, te ordena: vai, leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon ao monte Tabor. Atrairei a ti para o ribeiro Quizon e a Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros, com suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. Respondeu ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra desta expedição, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará Cícera. Levantou-se Débora e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, tinha se apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor. Então Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Orosete-Agoim até o ribeiro de Quizon. Disse então Débora a Baraque: levanta-te, este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Não saiu o Senhor diante de ti? Assim Baraque desceu do monte Tabor, e com ele 10.000 homens. O Senhor derrotou a Cícera, a todos os seus carros, todo o seu exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Cícera soltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército, até Orosete-Agoim. Todo o exército de Cícera caiu ao fio da espada, até a não ficar nenhum sequer. A igreja, repita o versículo de número 7, por favor. Agora o versículo 8 pode ficar melhor. A igreja, repita o versículo 8. Versículo 9. Amém. Fecha sua Bíblia, vamos passar por mais uma palavra de oração. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, neste momento nós exaltamos, glorificamos ao Teu nome, por mais uma oportunidade de estar na Tua casa, Senhor, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, ouvindo o Senhor falar conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos deu autoridade, meu Deus e Pai, para expulsar demônios, nos deu autoridade para impor a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Meu Deus, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, porque o Teu Divino Espírito Santo tem falado conosco desde a abertura desse culto. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome pela presença,
pelo mover, pelo agir do teu divino Espírito Santo em nosso meio, porque é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que batiza com o Espírito Santo, é Ele que derrama dons espirituais, é Ele, meu Deus e Pai, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus e Pai, eu peço ao Senhor, como de costume, enquanto eu vou ministrando a palavra, que o Senhor venha, meu Deus e Pai, dar força ao enfraquecido, meu Deus, que o Senhor venha trazer alegria ao entristecido, meu Deus, que o Senhor venha levantar o caído, que através do teu divino Espírito Santo, o Senhor venha desfazer trabalho, oferenda, toda obra contrária, em nome de Jesus. Meu Deus, que através do teu divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir a minha mente, os meus lábios, que o Senhor unja os ouvidos, a mente e o coração de cada um que vai escutar a ministração da palavra essa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, quando assentar, dê uma linda salva no palmo, Senhor. Irmãos, ontem à noite eu sentei para preparar a mensagem e busquei do Senhor um texto para trazer para a igreja. E o Senhor me levou até esse texto, o livro de Juízes, capítulo 4, onde nos fala de Débora, a profetisa. E buscando um tema para o Senhor, do Senhor para a mensagem desta noite, o Senhor me deu um tema que o que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Mas o que é para você fazer, Ele não vai fazer. Os versículos que nós lemos aqui começam dizendo que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. E o Senhor então envia Jabim, rei de Canaã, sobre o povo de Israel. E ele começa ali a oprimir o povo. O povo então passou a ser dominado por aquele rei. E este rei estava oprimindo de forma dolorosa o povo de Israel. Por 20 anos, esse rei oprimiu Israel. Por 20 anos, Israel estava debaixo do jugo do rei Jabim. E havia ali uma profetisa, Débora, e o povo vai até essa mulher e busca o Senhor, clama pelo Senhor. Então Débora, ela manda chamar Baraque, e Baraque vai até ela, e ela diz, olha Baraque, vai, pega 10.000 homens, e pode batalhar contra o rei de Canaã. Porque Deus, Ele vai entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Então disse Baraque, se você for comigo, eu irei. Mas se você não for comigo, eu não irei. E aqui que eu quero começar a ministrar aquilo que Deus, através do Espírito Santo, colocou no meu coração para a igreja essa noite. O povo de Israel estava debaixo de uma grande opressão. Isto é, o povo de Israel estava vivendo uma grande crise, debaixo de grande angústia, sofrimento e dor. Foram 20 anos de sofrimento, até que esse povo resolveu voltar para o Senhor, resolveu clamar ao Senhor. E o Senhor então, ele usa a Débora para profetizar para Baraque, dizendo, pode ir, porque o Senhor vai te dar vitória. Mas Baraque, ele olha para Débora e diz, eu vou, se você for comigo. Se você não for, eu não irei. Deus já havia decretado a vitória para o povo de Israel. Deus já havia dado a vitória para Baraque. O que faltava era Baraque tomar uma atitude, ele levantar e ir contra o inimigo. Mas Baraque, ele olha para Débora e diz, eu só vou se você for comigo. Crise, irmãos, ela pode ser momentânea ou duradoura.
Existem crises que nós vivemos que elas passam rápido. Mas existe crise que nós vivemos que elas são demoradas. O povo de Israel estava 20 anos em crise. E a crise ela traz angústia. A crise ela traz dor. A crise ela traz sofrimento. A crise ela traz desejo de parar. Mas o que nós precisamos entender é que a crise ela tanto vem para o cristão, tanto para aquele que serve a Deus, tanto para aquele que não serve. A crise ela vem para nós que servimos a Deus. A crise ela vem para o mundo lá fora. Agora, para vencer a crise, nós precisamos buscar ao Senhor. Primeira coisa que nós temos que fazer para vencer a crise, buscar ao Senhor. Segunda coisa, ter atitude. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. Estava enfermo certo Lázaro de Betânia. E suas irmãs Marta e Maria mandam recado para Jesus dizendo: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Aquele a quem tu amas. Olha a intimidade de Maria, Marta e Lázaro com Jesus. Mas Jesus ele não foi assim que ele recebeu o recado. E depois Jesus vira para os seus discípulos e diz: vamos lá despertar Lázaro, porque ele dorme. E os discípulos questionam com Jesus, dizemos: para que vamos despertá-lo se ele dorme? Mas eles não estavam entendendo que Jesus estava falando da morte. Depois de 4 dias, Jesus chega. Marta vem, se prostra aos pés de Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Depois Jesus encontra com Maria. Ela se prostra também e diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aqueles que estavam ali, os judeus que estavam ali questionam: se esse Deus vista ao cego, não poderia ele também fazer com que esse não morresse? Em meio à crise, sempre vai haver aqueles que vão questionar o nosso Deus. Em meio à nossa crise, sempre vão ter aqueles que vão dizer assim: mas o seu Deus não é Deus que cura, não é Deus que liberta, não é Deus que transforma. Por que você está dessa forma? Muitas das vezes o próprio diabo ele sopra no nosso ouvido, dizendo que Deus, cadê o seu Deus? Por que ele não faz? Olha lá, aquele está assim e você está assim. Foi o que fizeram ali, começaram a questionar e dizendo: não foi esse que deu vista ao cego? Não poderia ele fazer também com que esse não morresse? E a Bíblia nos diz que Jesus, ele chorou. E ele pergunta: onde o puseram? Marta diz: vem e vê. Levaram Jesus até o túmulo onde Lázaro estava enterrado. Sabemos que o túmulo naquela época era uma caverna, e essa caverna ela era fechada com uma pedra. E Jesus ele diz: tirai a pedra. Marta diz: Senhor, já faz 4 dias que ele morreu, já cheira mal. Jesus olha para ela e diz assim: eu não te disse, se tu creres, verás a glória de Deus? E a Bíblia então nos diz que Marta manda tirar a pedra. E Jesus clama: Lázaro, vem para fora. Aquele homem há 4 dias morto, cheirando mal, ele aparece em pé, vivo, na porta da caverna. E Jesus disse: desatai-o. O que nós podemos aprender com essa lição? Não importa o que você está vivendo. Talvez você entrou aqui sem esperança. Talvez você está como Marta,
olhando para a sua situação, olhando para o seu redor e dizendo assim: não tem mais jeito. Já passou da época, já passou do dia. Mas Jesus manda te dizer: se você crer, você verá a glória de Deus. Aleluia. Segunda coisa que nós aprendemos: tirai a pedra. Entenda, igreja? Aquilo que era para Jesus fazer, ele iria fazer. Mas aquilo que era para Marta fazer, Marta tinha que fazer. Jesus não iria tirar a pedra, embora ele tinha poder para isso. Mas ele não iria tirar a pedra. Ele disse: Marta, tirai a pedra. Mas disse: Senhor, já cheira mal, já é o 4º dia. Jesus disse: se creres, verá a glória de Deus. Marta então vai, manda tirar a pedra e ela vive o milagre. Entenda, operar o milagre é por conta de Deus, mas tirar a pedra é com você. Oh, aleluia! Segundo livro de Reis, capítulo 19, a partir do 1º versículo. Ora, Acabe fez com que Jezabel soubesse tudo aquilo que Elias havia feito. Isso é, que Elias havia matado os profetas de Baal. Jezabel então manda um recado para Elias dizendo que iria matá-lo. Elias, ele foge para o deserto. E ele chegando ali no deserto, ele senta debaixo de um zimbro, uma planta, e diz: já basta, Senhor, não sou melhor do que meus pais. Ali Elias, ele pede a morte. A perseguição estava tão grande, a luta estava tão grande, que ele pede para si a morte. E ele pega num sono. E a Bíblia nos relata que Deus envia um anjo e coloca ali pão cozido e botija de água. Acorda Elias, ele come aquele pão, ele bebe aquela água, depois ele pega no sono novamente. O anjo vai lá a segunda vez, acorda Elias, leva pão e água para ele, ele bebe, come daquele pão e bebe daquela água. E o anjo diz para ele: levanta-te, porque longa é a sua caminhada. Eu não sei o que você pensou que é o seu fim. Eu não sei o que você pensou em parar, em desistir. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que não é para você parar. Ele vai te dar alimento aqui essa noite, e longa é a tua caminhada. Agora entenda, Deus, ele enviou o anjo para levar pão e água para Elias. Agora levantar e continuar caminhando era com Elias. Deus, ele vai te dar forças aqui essa noite. Deus vai te dar sustento aqui essa noite. Mas caminhar é com você. Você que vai decidir se caminha ou se continua prostrado. Israel estava aqui oprimida. 20 anos debaixo de uma opressão. Eles pecaram contra o Senhor. Os inimigos vieram contra eles. Israel entrou numa crise. Entenda, toda crise, ela deve ser superada. E superar uma crise é questão de querer superar. Quando você está vivendo uma crise, você pode sentar, chorar, lamentar e ter pena de você mesmo. Agora, o que você precisa entender, que superar uma crise não é questão de querer ou não. Superar uma crise é questão de necessidade. Porque se você não superar essa crise, você vai ser derrotado. Se você não superar essa crise, o inimigo ele vai prevalecer sobre a sua vida. Agora, para superar uma crise, não é somente querer superar.
é fazer algo para superar. É preciso levantar. É preciso tomar uma atitude. O povo de Israel clamou ao Senhor. O Senhor fala, envia Débora, usa Débora para falar com ela. Chama Baraque, entrega para Baraque, que iria para ele descer com 10 mil homens, que Deus iria dar a vitória a ele. Débora diz para Baraque, vai, isso é, levanta, age, faz alguma coisa, porque o Senhor já te deu vitória. Mas Baraque diz para Débora, eu só vou se você for comigo. Se você não for, eu não vou. Baraque ele não teve coragem de pegar aqueles 10 mil homens e ir à batalha sem Débora. A dependência dele estava em Débora. Deus te trouxe aqui essa noite, através do Espírito Santo, para falar com você que está vivendo uma crise. Eu não sei se essa crise dura pouco tempo, ou se essa crise já está durando muito tempo. E você tem buscado ao Senhor, você tem clamado ao Senhor, porque a crise ela traz angústia, ela está trazendo sofrimento para o seu coração. Essa crise ela está te abatendo. Essa crise está trazendo grande angústia para o seu coração. Você perdeu o controle da situação da sua vida. Você não sabe mais o que fazer. Você não sabe como fazer. Mas Deus ele te trouxe aqui esta noite, porque Ele escutou você clamar. Ele escutou você pedir. Mas Deus, Ele quer que você tome uma atitude, porque vencer essa crise não é opção, é questão de necessidade, porque se você não vencer essa crise, você vai ser derrotado. Mas para você vencer essa crise, você precisa tomar uma atitude de decidir tomar uma posição. O povo de Israel clamou ao Senhor. O Senhor responde. E quando o Senhor disse, vai Baraque, levanta e vai. Ele não vai. Ele não teve coragem. Ele não teve atitude. Ele disse, eu vou. Se você for comigo, Débora. Débora então olha para ele e diz assim, olha, então essa honra dessa expedição não será sua, mas será de uma mulher, será minha. Débora se levantou, Débora tomou atitude e foi com Baraque. Sísera, o general, o chefe do exército inimigo, ficou sabendo disso e prepara os seus soldados para ir à guerra. Assim que Baraque estava descendo, Deus disse para ele, olha, pode ir, porque eu já te dei a vitória. E a Bíblia nos diz que Baraque vai à batalha, e quando ele vai à batalha, ele vence Sísera e seus inimigos. Deus deu a vitória para ele. Deus ele te trouxe aqui essa noite, através do Espírito Santo, para te dizer que é momento de você parar de reclamar. É momento de você parar de chorar. É momento de você parar de dizer, eu não posso, eu não vou, eu não faço, eu nasci para sofrer, eu não tenho sorte na vida. Deus te trouxe aqui para dizer que nada disso vai resolver o seu problema. Nada disso vai tirar você dessa crise. Enquanto você continuar agindo desse jeito, você vai continuar nessa crise. Porque Deus ele quer agir na sua vida. Você clamou, Ele quer agir.
Mas o que é para você fazer, Deus não vai fazer. Deus diz para Baraque, vai que Deus é contigo. Não, eu não vou. Eu só vou se Débora for. Se Débora não fosse com ele, ele estaria oprimido por mais não sei quantos anos. 20 anos de opressão. 20 anos de crise. Quando clama ao Senhor, o Senhor diz, vai. Ele ficou com medo e não foi. Ele busca a Débora e diz, se você for comigo, eu vou. Entenda. Aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Você está orando a Deus e pedindo a Deus uma porta de emprego. Deus quer abrir porta de emprego para você, mas você está indo procurar emprego? Ou você está sentado esperando assim, vou esperar em Deus. Esperar em Deus não é sentar e ficar parado. Esperar em Deus é esperar o tempo de Deus. Você quer uma bênção financeira? Senhor, eu estou endividado. Mas ao invés de diminuir dívida, faz mais dívida ainda. Aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Você quer restaurar a sua família. Mas o que você está fazendo? Qual tem sido a sua atitude para restaurar a sua família? Como você está agindo? Qual tem sido o seu comportamento? Porque aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Você tem pedido a Deus para a sua vida mudar. Para a sua vida ser transformada. O que você está fazendo para a sua vida ser transformada? Aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer. Deus, Ele quer que você levante. Deus, Ele quer que você tome uma atitude. Deus, Ele quer que você faça algo. Não adianta ficar orando, Senhor, Senhor, Senhor. E você não faz nada. Baraque, ele junto com o povo de Israel, eles clamaram, Senhor, tem misericórdia de nós estamos aqui muito oprimidos, faz 20 anos de opressão. E quando Deus usa, profetiza e diz para ele, vai. Ele não vai. Ele tem medo. O que adianta você pedir a Deus? Você clamar a Deus, Ele te ouvir? E Ele dizer para você, faz alguma coisa. E você não faz nada. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe como está a minha vida. O povo de Israel, eles estavam 20 anos numa crise. Eles se afastaram do Senhor. O primeiro versículo que nós lemos nos diz que eles fizeram mal ao que era aos olhos do Senhor. Eles se afastaram do Senhor. E quando eles se afastaram do Senhor, o inimigo dominou toda a nação. O inimigo, ele oprimiu toda a nação. Foi 20 anos de crise. 20 anos de sofrimento. Eles clamam ao Senhor. O Senhor ouve. Se você ler o livro de Juízes, você vai entender que é um livro de altos e baixos para o povo de Israel. Se você observar, diz assim, o primeiro versículo diz assim, e o povo de Israel tornou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor após a morte de Eude, que foi mais um juiz. O povo de Israel, eles buscavam o Senhor. O Senhor levantava um juiz e libertava o povo. Quando aquele juiz morria,
O povo novamente tornava a fazer o que era mal ao Senhor. O povo novamente afastava do Senhor e vinha outro inimigo e dominava o povo. O povo novamente clamava ao Senhor, o Senhor levantava outro juiz. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É o que a Bíblia nos diz. A misericórdia do Senhor, ela é infinita. Eu acho que a igreja não entendeu. A misericórdia do Senhor, ela é infinita. O Senhor, Ele tem misericórdia da minha vida e da sua vida. Mas entenda, enquanto você não tomar uma posição diante de Deus, você vai viver altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Porque você clama ao Senhor, o Senhor te atende. Quando tudo está indo bem, você se afasta do caminho do Senhor de novo. E muitas das vezes, quando nós vivemos muito altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, chega um momento que nós desanimamos. Nós olhamos para nós mesmos e dizemos assim: a minha vida não tem jeito. O povo de Israel, ele clama. O Senhor levanta, profetiza. Fala com o Baraque. Baraque diz: eu só vou se você for comigo. Ela diz: então, a honra dessa expedição, dessa guerra não será sua, será minha. Baraque, ele teve medo. Talvez você entrou aqui essa noite também com medo de tomar alguma atitude. Talvez você entrou aqui essa noite querendo ir à guerra. Você já clamou ao Senhor. Agora só falta tomar atitude. Mas você está com medo. Baraque, quando ele estava com medo, ele recorreu a Débora. E eu, pastor? A quem eu vou recorrer? Jesus, ele disse assim: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Enviarei outro Consolador, para que esteja convosco todos os dias. Esse Consolador o mundo não pode ver, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós e está em vós. Ei, você pode ter entrado aqui com medo, você pode ter entrado aqui sem saber o que fazer. Ei, Baraque, ele recorreu a Débora, mas você essa noite tem o Espírito Santo de Deus, que você pode recorrer a Ele. Oh, aleluia! Recorra ao Espírito Santo. Peça direção, o Espírito Santo me dá direção. Espírito Santo me fortalece. Não se preocupe, a honra dessa batalha vai ser dada ao Espírito Santo, mas é a Ele mesmo que deve ser dada a honra. Agora entenda, é necessário você levantar, é necessário você fazer algo para a sua vida mudar. Não adianta ficar lamentando, chorando. Não adianta ficar sentindo pena de você mesmo, não adianta. Diante da crise tem que ter atitude. Diante da crise, depois de clamar ao Senhor, tem que levantar. Entenda, você precisa decidir sair dessa crise. Você precisa tomar uma atitude, você precisa fazer algo. Aquilo que é para Deus fazer na sua vida, Ele vai fazer. Por que você acha que você está aqui hoje? Aquilo que é para Deus fazer, Ele vai fazer, mas aquilo que é para você fazer, Ele não vai fazer. E Deus, Ele manda te dizer: vai, levanta-te. Essa vitória é sua, eu vou te dar. Ei, essa batalha sou eu que vou vencer por você. Deus manda te dizer, aleluia.
De Gênesis a Apocalipse, eu não conheço uma batalha perdida por Deus. Todos aqueles que colocaram Deus na frente, todos aqueles que tomaram atitude, eles venceram, eles prevaleceram. Essa noite é noite de você clamar ao Senhor. É noite de você apresentar para o Senhor a sua crise. É noite de você desabafar com o Senhor e dizer: Senhor, há tanto tempo eu estou passando por isso, estou vivendo isso. E a partir da hora que você clamar ao Senhor, o Senhor ele entra em ação. O Senhor começa a mover. Mas Ele quer também que você levante. Que você faça algo. Que você tome alguma atitude. Se você tomar atitude, quando você sair dessas portas, você começar a tomar atitude, você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua vida financeira. Você vai viver o milagre de Deus. Tirai a pedra, Senhor, já cheira mal, já faz 4 dias. Eu não te disse: se creres, verá a glória de Deus. Ele senta debaixo de um zimbro e ele desiste e pede a morte. Como que diz: para minha vida não tem mais jeito, não tem mais solução. Deus envia o alimento e diz para ele: longa é a tua caminhada. Mas ele teve que levantar e caminhar. Baraque, vai Baraque, pode ir que a vitória já é sua, Deus já entregou nas tuas mãos. Mas Baraque ele teve que levantar e batalhar. Entenda, irmãos? Às vezes, não sei se vocês já conversaram com o irmão, eu acho muito engraçado isso. Quando você conversa com o irmão, fala assim: irmão, como é que tá? Só vitória, só vitória. Para ter vitória, tem que ter luta. E tem irmão que fala tão empolgado: só vitória, que eu penso: rapaz, esse rapaz passa muita luta. Porque só vitória, só vitória. Para ter vitória tem que ter disputa. Para ter vitória tem que ter luta. Para ter vitória tem que ter guerra. Então entenda, você não vai ter vitória se você não batalhar. Você não vai ter vitória se você não levantar e não fizer algo para que você possa conquistar. Deus ele está com você. Deus está com você. Mas Deus não vai fazer o que é para você fazer. O milagre é com Deus. A atitude é com você. Se coloque de pé, por favor. Entenda. Baraque não teve coragem disso sozinho. Ele recorreu a Débora. Talvez você não está tendo coragem disso sozinho. Recorra ao Espírito Santo. Pode recorrer. A honra, a glória vai ser dada a ele, mas a vitória é sua. A honra, a glória foi dada a Débora, mas Baraque venceu. Te convido a sair do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos estar orando por você.